Fala galera, vamos dar início aqui a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar para você um passo a passo de como você resolver uma placa-mãe que não está ligando e está em curto. Então eu vou fazer aqui alguns testes na prática, aqui na bancada, sem enrolação, para você aprender comigo como é que faz passo a passo para resolver uma placa que não liga e tem um curto aqui na fonte primária. Então vamos aqui para a placa. Pronto, ó. A gente está aqui com a placa na bancada. O que a gente vai fazer agora? Primeiro passo, você pegou a placa que não liga. Básico. A gente vai testar primeiro se a placa tem alimentação de alta, tensão de alta, que é essa tensão que entra do carregador pelo jack e alimenta a placa ali na entrada. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Se você tiver uma fonte assimétrica, aliás, se você tiver não, é quase que obrigatório você ter uma fonte assimétrica para você trabalhar com placa de notebook, você vai encontrar curto muito mais rápido. Então se você tiver uma fonte de bancadas, com certeza vai ficar mais rápido para você solucionar esse tipo de problema. Então eu vou ligar aqui na fonte assimétrica, certo? Para mostrar para vocês como é que a fonte se comporta e como é que ela tem um consumo aqui de amperes quando tem um curto na entrada, um curto na tensão do carregador. Se eu conectasse um carregador aqui com a placa em curto na entrada, o que é que ia acontecer? A luz que tem no carregador ia começar a piscar. Quer dizer, está desarmando a tensão do carregador, indicando que tem curto ali na placa. Como eu vou conectar aqui na fonte assimétrica, ó, lembrando, você não vai ligar logo com os 19 volts não, você vai ligar primeiro com a tensão baixa. Ó. Aqui tem 1 volt aqui na fonte. Ó. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou começar a aumentar, aqui eu já conectei aqui o jack, conectei as garras de jacaré no jack e vou começar a aumentar aqui a tensão, ó, até dar um consumo aqui, ó. Perceba que na fonte assimétrica ele está com 0 de consumo, então eu posso ir aumentando aqui devagarzinho, ó, até a placa, ó. Perceba que ela já começou a subir consumo aqui. E esse consumo aqui, ele não deve existir com a placa funcionando normal, certo? Se a placa está ok, você pode subir 19 volts aqui que ela não vai dar esse consumo aqui, sem a placa estar ligada. A placa só vai subir consumo quando ela estiver ligada. Então, ela totalmente desligada, ó, eu subi aqui 3 volts, ela já está dando um consumo de 0,46. Eu quero que esse consumo suba até 0,60, que é para o componente que está em curto começar a aquecer. Então é bem simples, ó. Eu vou subindo aqui. Pronto, chegou em 0,60, você vai fazer o quê? Você vai começar a verificar os componentes da entrada da placa, que são quais? Os MOSFETs de entradas, capacitores, até PWM primário também, você vai verificar esses componentes que estão ali na entrada. Ó. Como é que você faz isso? Simplesmente você vai colocar o dedo. Você pega ali o esquema da placa, verifica quais são os MOSFETs de entrada e vai colocando o dedo mesmo. Ó. Que com esse consumo aqui, ele já vai aquecer. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a tensão, que é para ele aquecer mais rapidamente. Ó. Mas procure nunca passar de 1 ampere aqui de consumo, porque já está alto demais e pode ser que o componente venha até explodir, né? Se passar de muito consumo. Então vou chegar aqui mais ou menos 1 ampere. Pronto, está dando 1 ampere aqui de consumo. Ó. Então esse componente está torrando, cara, ele está pegando fogo. Ó. Então tá aqui, ó, já localizei o componente em curto. É esse daqui, ó, PU4402. Ele está aquecendo. Então o que é que a gente vai fazer agora? Primeiro eu vou dar uma dica interessante para vocês encontrarem o componente em curto. Às vezes o que acontece? Você tem vários componentes perto um do outro ali, capacitores bem pequenos, e fica difícil você localizar só com o dedo. Então você pode colocar álcool isopropílico em cima da região. O álcool isopropílico é tranquilo, você pode deixar a placa energizada que sem problema ele é bem tranquilo. Então você vai colocar o álcool aqui, ó. Você vai derramar em cima. E o componente que está aquecendo, ele vai secar mais rapidamente, ó. Então tá aí, ó, o PU4402, ele já está seco. Ó. 1 ampere de consumo, rapidamente, ele esquentando, vai secar. Então pronto, ó. A partir de agora, você já identificou qual componente está aquecendo, você vai tirar ele da placa, vai testar ele fora da placa, se ele estiver em curto realmente, substituir e a placa voltar a funcionar. Pode acontecer que aquele componente esteja aquecendo, mas não seja necessariamente ele que esteja em curto. Porque as placas de notebook, elas trabalham com linhas de tensão. Então na linha 19 volts você tem vários componentes ali, mas muitas vezes não é só um que vai aquecer e está com problema.
pode ter mais de um componente ou até ser outro componente aquecendo. Então vamos lá, vou te retirar aqui o componente e a gente vai verificar. Pronto, então aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ligar a sua estação e você vai regular aqui a vazão de ar da estação, ó. Solta mais ar e menos ar. Essa estação aqui ela solta pouco ar, então deixa no máximo. E aqui você vai regular a temperatura. Então você vai colocar aqui mais ou menos uns 380, 400 graus que ela tira mais rápido. Depende muito da estação, né? Tem estação que com 300 graus, 250 você já consegue tirar o componente. Essa daqui a resistência dela é um pouco mais fraca. 400 aí, ó. Pronto, vamos lá. Aqui é rapidão. Tem muita gente que tem dúvida na questão de tirar componente, colocar componente, qual a vazão que eu uso, qual a temperatura, a distância. Enfim, cara, isso aí é prática. Você pega uma sucata e vai testando. Isso é mais questão de prática do que mesmo de técnica. Pronto, ó, aqui já soltou. Vou colocar ele virado aqui e vamos testar. Pronto, então agora a gente está com o MOSFET aqui retirado, a gente vai fazer o teste de MOSFET, que até nosso editor de Nugget sabe fazer teste, né, Célio? Sim. Na entrada, Célio, qual é o tipo de canal que a gente tem? O canal P ou o canal N? Canal N, cara. Na entrada é canal N, né, Célio? É. Tem algumas placas que é canal P e tem umas que é N, Célio. Mas geralmente é P mesmo. Caramba, é porque eu tava pensando nessas outras aí. Tá certo, Célio. Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Primeiro a gente vai pro esquema. Eu vou abrir o esquema aqui rapidamente aqui, só para a gente ver que tipo de MOSFET é esse aqui. E a gente vai fazer o teste, sendo canal P ou canal N. Então eu vou ensinar você como localizar o componente aqui no esquema. Então você já verificou na placa a referência do componente, que é o PU4402. Você vai digitar aqui um Ctrl F e colocar PU4402 aqui, ó, na busca. Tá aqui, ó, já localizou o componente. Ele é o segundo MOSFET de entrada. Ó, se a gente voltar mais uma página aqui, você vai verificar que aqui está o jack. Ó. É aqui que a gente conecta o carregador na placa, certo? Então a tensão que corre aqui do carregador, ela passa por aqui e vem até chegar aqui no PU4201. Então esse aqui é o primeiro MOSFET de entrada. Aí essa tensão que se chama mais DC_in vai passar a chamar AD+. Então essa tensão vai fazer a alimentação ali do segundo MOSFET de entrada. Que é justamente esse rapaz que está aquecendo, que eu tirei da placa. Então vou olhar aqui a referência dele. Aqui, ó. Essa é a referência dele e vou pesquisar pelo datasheet para saber qual é o canal dele. Então aqui eu já vi, ó, um canal P. Normalmente o MOSFET de entrada, diferente do que nosso amigo editor ali, Célio, disse, ele é um canal P. Então dificilmente você vai ver um MOSFET de entrada de canal N, mas tem alguns projetos que são também. Então vamos lá, vou agora para a bancada de volta e a gente vai testar na prática o MOSFET canal P, como a gente pode ver aqui, ó. Então vamos lá. Pronto, agora a gente vai fazer o teste desse MOSFET que a gente retirou da placa. Não vou me aprofundar muito na questão de MOSFET e teste, mas eu vou deixar um link na descrição onde tem uma aula completa, são mais de 20 minutos falando só de MOSFET. Então, se você quiser saber mais, basta clicar no link da descrição e assistir a aula. Bom, basicamente o MOSFET funciona assim, ó. A gente faz o teste na escala de diodo. Como é um canal P, eu vou colocar a ponteira preta no source e a ponteira vermelha nos drains. Deixa eu só desativar ele aqui. Pronto, ó. Canal P, ponteira preta no source e ponteira vermelha nos drains, ele vai dar uma resistência. 551 no caso. Aí se eu inverter, ele não pode dar resistência, que é um diodo que tem aqui dentro. Ó, então tá ok. Agora eu vou ver se ele está ativando. Ó. Vou encostar a ponteira preta do source lá no gate. E ele vai dar continuidade total entre source e drain. Aí, ó, MOSFET bom. Eu já vi que o MOSFET está bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a injetar tensão na linha de 19 volts para ver se outro componente aquece. Então eu vou colocar aqui na fonte assimétrica, né? Vou regular aqui para começar com 1 volt, vai, 1 volt. Vou aterrar aqui a ponteira preta
na terra da placa. Aqui, ó, pronto. Colocar aqui a ponteira vermelha na ponteira do multímetro para a gente injetar a tensão aqui no source, que é onde segue aqui a tensão 19. Então vamos lá, a gente vai observar o consumo. Injetei tensão no source. Aí, ó, o consumo continua. Então a gente vai aumentando aqui até chegar em 0,60 e vou subir um pouquinho mais para ele esquentar mais rápido. Então lembrando que tem componente na linha de 19 aquecendo, ó. A gente só precisa ver qual é. Colocando aqui o dedo, eu vou levantar aqui a placa, ó. Aí, ó. A gente vai colocar aqui o dedo, ó. Já achei aqui mais ou menos a região que está aquecendo, ó. Próximo PWM primário. Como na linha de alta, né, do carregador, possivelmente é um MOSFET de alta aqui de uma das fontes, ou a fonte de 3 volts ou a fonte de 5. Aparentemente quem está aquecendo é o PWM primário. Vou usar aquela técnica, né, colocar um pouquinho de álcool isopropílico em cima e a gente vai ver se ele seca. Ó. Então vamos aqui, ó, vamos botar o álcool isopropílico em cima, ó, da região e ver quem é que vai secar mais rápido. Ó, tá aí, ó. PWM primário está torrando e a gente achou o componente. Possivelmente só substituir ele e a placa vai voltar a ligar. Pronto, soltou. Então vamos nós agora. E aqui já era, sabe? A gente já fez a troca aqui do PWM. Agora a gente vai fazer os testes nas tensões primárias da placa, que é o que importa nesse caso. Se a gente trocou o PWM primário, tem que nascer as tensões de 3 e 5 volts. Então vou conectar aqui a fonte, ó, e vamos testar aqui as bobinas primárias, que são essas duas, ó, 3 e 5 volts. Com o PWM primário funcionando, essas duas bobinas aqui vão gerar as tensões que não estavam gerando antes. Então vou ligar aqui a fonte. Está ajustado aqui 19,5 volts. E vamos conectar aqui na placa. Ok. Então vamos lá. Vamos aqui, ó, 19 volts. Vamos fazer a medição aqui no multímetro. Ó. Vou colocar na escala de tensão. E vamos medir aqui, ó, ponteira preta no terra e ponteira vermelha na bobina. Então você tem aqui 3 volts, 3.3 aqui. Na PL 4502 e na PL 4501 você tem 5 volts. Aí, ó, PWM funcionando, perfeito, que era justamente o que a gente estava querendo aqui, que o PWM primário, que ele estava em curto, ele voltasse a funcionar. Então é isso, galera, a gente acabou de ver aqui como a gente consegue ressuscitar as tensões primárias de uma placa-mãe. Lembrando, tanto as tensões primárias como as secundárias são fundamentais para uma placa funcionar. Claro, sem as tensões primárias a placa nunca vai ligar, mas as tensões secundárias também são muito importantes. Então o que foi que a gente viu nesse vídeo hoje? Como a gente pode analisar uma placa baseada em um defeito no circuito primário, que são as tensões de 19 volts, 5 volts e 3 volts. Então essa placa aqui da Dell, ela não estava com as tensões de 3 e 5 volts, que são as principais tensões primárias, e a gente trocou um componente ali na entrada, um MOSFET. Aliás, a gente não trocou, a gente retirou, ele não estava ruim, e a gente seguiu a linha e trocou o PWM, que é realmente o componente que estava com problema. Às vezes acontece de você ter um componente aquecendo na linha e não ser ele o causador do problema. Então você tem que tirar sempre o componente que está aquecendo, testar ele fora da placa e não simplesmente ir substituindo e ver se realmente ele está com problema. Então é isso, cara. Eu vou estar postando aqui mais conteúdos nessa pegada, falando sobre circuito primário, circuito secundário. Então peço que você já se inscreva aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para notificar também quando eu mandar novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.